Então, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Metadados. Meu nome é Andressa, então, eu sou aqui da Metadados, eu vou estar conduzindo aí o nosso webinar e a gente está aqui com o nosso convidado também, o Charlie, da Skill. Bem-vindo, Charlie. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, esse nosso webinar é para a gente falar sobre uma coisa muito importante aí dos RHs, né? Para entender um pouquinho sobre recrutamento e seleção, para entender como conectar, então, a empresa aos candidatos corretos, né? Me apresentando um pouquinho, então, eu sou graduanda de psicologia, eu estou, então, no último semestre aí da minha faculdade. Hoje eu sou formada já em aconselhamento psicológico e também sou especializada em recrutamento e seleção. Já atuo na Metadados há mais de 2 anos, então hoje eu sou aqui a assistente de RH, atuando em específico, então, com a atração e a seleção de candidatos. Então, o Charlie também, quiser falar um pouquinho? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Charlie, sou o CEO da Skill, e minha formação é na área de gestão e também na área de tecnologia, né? Então, tenho bastante experiência aí na área de RH, tanto no recrutamento do pessoal da área de tecnologia, né? O pessoal fala de tech recruiting, né? Então, tenho bastante experiência nessa área. E montar times, né? Então, acho que a gente vai ter bastante aí para colaborar com vocês nesse assunto aí que a gente está tratando hoje. Perfeito, então. Pessoal, falando um pouquinho então da Metadados, né, que é quem está promovendo aí esse webinar em parceria com a Skill. Hoje a gente sempre fala que o nosso RH é em sintonia. Então nós somos próximos aí dos nossos clientes, somos completos, porque a gente tem toda a questão de todos os subsistemas aí, né, do RH, e nós estamos sempre em sintonia com os nossos clientes e parceiros também. Então por isso esse nosso slogan aí para quem não conhece. Falando um pouquinho então da nossa história, hoje nós estamos há mais de 35 anos no mercado, então nós já somos bem consolidados aqui em Caxias do Sul, né, que é onde fica a nossa matriz. Hoje nós temos aí mais de 260 colaboradores, né, especialistas em RH nas mais diversas áreas, e também estamos a nível Brasil. Então, como eu comentei, a nossa matriz é aqui em Caxias do Sul, mas nós temos então uma filial em Porto Alegre e uma filial em Barueri, lá em São Paulo. Então, são 3 empresas aí, e claro, canais em todos os estados aí do Brasil parceiros. Falando um pouquinho então dos nossos reconhecimentos também, né, que nos motivam aí o nosso crescimento, a nossa evolução. Hoje nós somos a única empresa então que tem o certificado da HDI Brasil, que é um certificado internacional, né, que foi conquistado aí pelo nosso suporte. Nós temos também 13 vezes aí o certificado de fornecedores de confiança e também fomos reconhecidos 7 vezes como melhores fornecedores para a RH. A gente tem muito orgulho aí dessas nossas premiações. E mais de 29 vezes, então, aí no GPTW, né, como melhores empresas para se trabalhar. As nossas soluções, então, como eu comentei, englobam de tudo um pouquinho, né? Todos os nossos subsistemas aí da Metadados. Hoje nós possuímos para departamento pessoal o CIR, nós temos também o Vibe, que trabalha mais aí com gestão de pessoas, a Feedlover, que entra aí com benefícios flexíveis, e exatamente sobre o que nós vamos falar hoje, então, recrutamento inteligente, com a Skill na parte de recrutamento e seleção, certo? Pessoal, então, antes de iniciar, eu gostaria de dizer que o chat está aberto, tá? Qualquer mensagem que vocês quiserem mandar ali para nós, a gente vai ter uma equipe que vai estar filtrando aí os nossos comentários. E no final, então, nós temos um espaço para responder as dúvidas, tá? Então, fiquem bem à vontade. Então, já iniciando aí com uma dor, né, Charlie? E aí, o recrutamento, ele é caro, burocrático e leva tempo, será? O que que tu me diz? Pois é, né? É uma boa pergunta aí para a gente começar o nosso assunto. A gente sabe que essa questão da burocracia e do tempo compromete, né, todo o processo de recrutamento e seleção. E ligado a isso tem uma série de desafios, né, que a gente precisa estar acompanhando e cuidando. E às vezes as pessoas falam que se tem em relação à educação isso, né, também esse mesmo modelo, né? Se você acha educação caro,
é porque você ainda não experimentou não ter educação, né? Porque é muito mais caro, é muito mais difícil, né? Então, a gente precisa ter um recrutamento de qualidade, e recrutamento é uma área estratégica, a gente precisa olhar para essa área como uma área estratégica da empresa, porque se a gente quer crescer a empresa, tem que recrutar certo, se a gente quer melhorar a venda, a gente tem que recrutar certo, se a gente quer ter um marketing de qualidade, a gente tem que recrutar as pessoas certas para fazer o marketing de qualidade, né? Então, é muito importante ter essa visão e é o início da conversa, né? O recrutar, ele não é caro, ele precisa ser investido nele de forma que se torne realmente esse ponto estratégico aí, né? E os recrutadores têm uma série de desafios, não é de hoje, né? Já faz bastante tempo que os recrutadores estão nessa luta, principalmente quem contrata pessoal especializado, contrata TI, contrata engenheiros, já vem entendendo que o cenário mudou, que a gente mudaram as regras dos jogos, né? Não, então, cada vez mais é o candidato, né, que escolhe a gente, em vez de ser a gente que escolhe o candidato. Então, é uma série de coisas, começando pela questão dos processos burocráticos, de papel, de encaminha currículo, de anotações nesses currículos de papel. Aí a gente já começa a levantar algumas coisas, por exemplo, a LGPD nesses currículos de papel, né? Que, tipo, como a gente vai garantir esse sigilo e essa questão alinhada aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Outra questão é encontrar esses candidatos, né? Cada vez mais o recrutamento passa a ser um processo ativo, né? Não mais um processo passivo, onde os candidatos vinham até a gente o tempo inteiro, mas para algo que a gente vai ter que encontrar esses candidatos, né? E esses desafios de achar a pessoa certa para uma vaga específica é cada vez maior. A gente sabe, quando a gente está falando de TI, principalmente, ou essas áreas mais de recrutamento crítico, digamos assim, a gente tem uma gama muito grande de especificidades na vaga, né? A gente precisa de uma pessoa que entenda de programação, mas que também entenda de RH, que entenda de pontos específicos dentro do RH, e isso faz com que o funil vá se fechando. Então, a gente precisa ter essa visibilidade, né? E alguns pontos são abismos, né? Então, se a gente, por exemplo, não tiver como aplicar um teste, né, de forma rápida, imagina que a gente está fazendo um recrutamento nacional e precisa aplicar uma prova. Então, a gente precisa arrumar formas de aplicar essas provas de maneira rápida, online, sem precisar deslocar as pessoas e de forma, podemos dizer, meio que em bloco, né? A gente precisa, por exemplo, eu já tive vagas de 300, 400 pessoas aplicando. Imagina você avaliar essas 300, 400 pessoas com um prazo para fechar a vaga que geralmente é da casa de dias, né? Não mais semanas. A gente está falando em 3, 4, 5 dias. É um desafio danado, então a gente precisa automatizar. Também a questão da questão de não fechar o quadro de funcionários, né? O próprio exemplo da Skill, a gente é uma startup e a gente tem a obrigação de contratar e crescer de acordo com a especificação do investidor e a gente tem que contratar, né? Não é, não tem mão de obra no mercado, não interessa, eu vou ter que descobrir e conseguir cobrir, porque se eu não conseguir contratar pessoas de suporte na velocidade que o comercial está vendendo, essas pessoas não vão ficar atendidas, né? Ou se eu não conseguir contratar pessoal de pré-venda para suprir os vendedores que foram contratados, também vai dar um gap. Então, muitas vezes, os clientes acabam ficando com linhas de produção subutilizadas, equipamentos subutilizados, justamente por não ter esse quadro de lotação fechadinho, né? Então, a gente precisa cuidar isso e é um desafio para o recrutador manter essa equação fechando, né? E também a questão de acertar, né, essa escolha de candidato. Porque quando a gente abre uma vaga, muitas pessoas parecem boas, né, e a gente acaba entrevistando e falando com muitas pessoas,
E aí lá no final a gente descobre que não é bem assim, ou que a pessoa não tinha as habilidades que a gente precisava, então a gente precisa ter ações, né? O grande desafio do recrutador é de ter ações para garantir isso, né? De pegar a pessoa certa. A gente Com tem lá certeza. centenas, né, de pessoas e precisa achar essa pessoa certa. Até às vezes, quando tem esses furos, né, Charley, no quadro de funcionários, muitas vezes a gente que vem aqui do RH também tem essa questão de repente, contratar pessoal que não vai dar certo para tapar os furos, né? Então, já está há 20 dias a vaga aberta, eu preciso colocar alguém. De repente, não é a pessoa certa. Naqueles montes de currículos de papel, onde que a gente vai achar esse funcionário correto para a vaga, né? É bem isso, bem isso. Então, a gente precisa ter métodos, né, e ferramentas para conseguir ter essa assertividade, né? É um desafio e todos os dias a gente tem que estar repensando nosso processo, todos os dias a gente está pensando ferramenta, todo dia a gente tem que estar repensando equipe, né? Porque para evitar esses erros, né? Outro desafio gigantesco para as equipes é manter o feedback dos candidatos, né? A gente sabe que a maior reclamação dos candidatos não é serem eliminados para vagas. A maior reclamação dos candidatos é não saberem que foram eliminados. Né? É eles não terem o feedback, ou saber o que está acontecendo no processo. Então, manter essa comunicação é algo que toma tempo na maior parte das vezes. A gente precisa automatizar isso, a gente precisa buscar ferramentas, a gente precisa criar dispositivos, digamos assim, para que isso aconteça. Porque, querendo ou não, para a gente que é de recrutamento e seleção, o candidato é o nosso cliente. É o cara que é a nossa matéria-prima, mas que também é o nosso cliente, que a gente tem que ter ele como alguém que quer trabalhar com a nossa empresa, alguém que gosta da nossa marca. E se a gente mantém distância, se a gente não dá retorno, se a gente fica indiferente a ele, a gente não consegue manter isso, né? Então é bem importante, né? Outro desafio que é crítico para o RH é essa questão dos currículos desatualizados, né? Os currículos em papel ou até mesmo em sistemas que o pessoal faz o upload de um PDF, né? E aí aquele PDF está fechado, nunca mais vai ser atualizado porque ele subiu um PDF. É um desafio gigante. Então é importante que a gente tenha formas de manter esses currículos atualizados, porque em 2, 3 meses a carreira da pessoa pode dar uma virada, ele estava desempregado e não está mais, ele poderia estar num cargo de assistente agora, ele é um analista já, e a gente pode fazer um recrutamento, entrar na conversa com essa pessoa de forma torta, né? E isso prejudica muito depois a gente conseguir avançar no processo, né? Outra coisa é essa demora para preencher que tu estava falando, né, de vários dias. A gente tem que ter isso como um indicador importante, essa questão do tempo, mas a gente também tem que pensar em qualidade, né? A gente tem dois pratos dessa balança aí para conseguir equilibrar. Eu tenho que contratar rápido, mas eu tenho que contratar certo. Não adianta eu contratar rápido e a pessoa errada. Então a gente precisa trabalhar nisso, porque senão a gente vai para esse último aí da listinha, né, que é o turnover, né, que vai fazer a gente sofrer, gastar tempo, porque todo mundo vai gastar tempo quando a gente tem turnover. O cara que recruta, é o cara que treina, é o cara que faz o exame admissional, é um monte de custo, é muito mais caro o processo pós-contratação do que o pré-contratação, a gente sabe disso. Né? Então é muito importante a gente arrumar formas para reduzir esse turnover e conseguir efetivamente trabalhar assertivamente, né? Andressa, quer complementar alguma coisa? Posso avançar? Na verdade, eu estava até pensando um pouquinho, né, Charlie, que a gente sabe também essa parte do turnover, manter as pessoas corretas na empresa também, né? Porque essa é uma dor que a gente vê em muitos RHs, aí toda empresa que trabalha aí com recrutamento interno, enfim, também passa por isso. Então, às vezes o candidato não é correto, a gente não consegue manter, e que nem tu comentou, né? A empresa tem um custo, toda a parte do RH tem o custo, tem a perda do tempo, tem a perda do candidato
candidato também, né, que perde seu tempo fazendo testes, fazendo exame, e de repente não se encaixa naquela vaga, né? Então, a responsabilidade que o recrutador tem também de ser assertivo na hora da escolha, na hora da entrevista, na hora dos testes, né? Isso tudo impacta para o resto da empresa, né, Charlie? Muito legal isso que tu puxou, que é essa questão do fit, né? Do candidato se encaixar na empresa, né? Porque não adianta ser o melhor candidato em habilidade técnica e ele não ter o fit para se encaixar na empresa. Ele não vai funcionar a coisa, tá? Não vai ter o engajamento, não vai ter felicidade para ele nem para a equipe, né? Então, é muito importante que as pessoas estejam no lugar certo, não só com as habilidades certas, mas que elas tenham esse perfil para a empresa. Quando a gente fala de startup, a gente tem um modelo de gestão que é muito mais acelerado. Então, se tu pegar uma pessoa que tem um perfil que prefere uma estrutura mais estruturada, faseada, que o tempo seja dado tempo numa startup não vai se adequar, porque a startup é tudo para ontem, a startup a gente tem que mudar o caminho que está andando, a gente tem que mudar o produto, a gente tem que evoluir muito rápido. Então, é melhor a gente conseguir pessoas que tenham esse perfil, senão a gente vai ter turnover. Se a gente não tiver as pessoas que estão dispostas a trabalhar com inovação, que estão dispostas a acordar de manhã achando uma forma nova de resolver os problemas antigos, não vai dar certo na startup. Né? Então, é bem importante essa visão aí, né? Que o turnover muitas vezes vem dessa falta de fit. A gente precisa ter pessoas que casem com a empresa, né? É bem importante. E a importância também do recrutador entender a cultura da empresa, né? Saber quem deve se encaixar em tal vaga. Então, também ter essa conversa com a gestão, né, das áreas, para entender exatamente o que eu estou buscando, então, nesse recrutamento, né? Ter essa questão bem alinhada para conseguir achar os candidatos corretos também, né? Exatamente, exatamente. É bem por esse caminho. O recrutador, ele precisa ter uma posição de... Ele não é como um funcionário normal da empresa, tá? Que só diz que a empresa é boa. Não. Ele é um funcionário que tem que ver quais são os problemas que a empresa dele tem também, porque ele vai trazer pessoas para trabalhar no time e ele vai ter que cobrir esses gaps. Ele tem que enxergar que no RH tem um problema X, que o próximo profissional que ele vai trazer para o time vai ajudar a sanar esse problema X. Né? Se a gente tem um problema na produção Y, ele tem que olhar que o próximo cara que vem para encaixar naquela área onde tem o problema Y, ele vai somar para resolver esse problema Y. Não é só fazer o que a demanda está solicitando. Né? Então, ele tem que ter uma visão muito mais ampla. Tá? E às vezes, o RH fica, em função do prazo, da falta de ferramenta e da pressão, ele acaba não conseguindo olhar para a estratégia e olhar a empresa como um todo. Ela acaba vendo o problema daquela vaga específica e ele tem que entregar, e a pressão não ajuda. Então, a gente precisa cuidar disso, né? E é um desafio gigantesco conseguir fazer com que a gente mantenha esse retorno de investimento do recrutamento e tudo mais, mas com essa visão de fora, tá? Que a gente possa não só resolver o problema imediato, mas que a gente consiga olhar a corporação como um todo e achar a pessoa que se encaixa para somar naquela equipe e resolver outros problemas, não só a função dela, né? Bem importante. E ainda nesses desafios, aí a gente tem perder o dinheiro que foi investido nos treinamentos, né? Então, eu treino alguém que fica 3 meses e vai embora, e muitas vezes vai para um concorrente, né? Muitas vezes vou fazer uma dinâmica, vou fazer várias coisas para conseguir escolher a pessoa certa e pego a pessoa errada dentre as 3, né? Então, é recurso desperdiçado. Né? Muitas vezes também um desafio muito grande é essa questão de processos muito longos, processos muito demorados, muito engessados, com muitas etapas. Né? Então, a gente precisa otimizar os processos, reduzir isso, porque sempre que o processo demora, a gente perde os bons. Porque as empresas ágeis contratam mais rápido do que as empresas não ágeis. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se tornar ágil, caramba. É o que a gente tem que fazer.
Então, a gente precisa conseguir ter processos eficientes, eficazes, mas objetivos e rápidos, sem muitas fases, ou somente com as fases necessárias, né? Então, não necessariamente eu vou ter fases a mais, ou coisa tipo, mas eu vou ter que ter as necessárias, tá? Eu não vou tirar tudo, mas o que for necessário só fica. O que é burocracia, o que é desnecessário, a gente tem que tirar, né? Para não perder esses candidatos, né? Isso aí. Falando então, a gente já estava comentando, né, Charley, do índice de turnover. Então, como é que funciona essa parte de rotatividade, né? Quando a gente tem um processo lento, um processo engessado, a rotatividade ela é constante mesmo? A gente tem avaliado com os nossos clientes bem de perto isso, tá? De assertividade no recrutamento e também essa questão da retenção, né? Do talento que a gente conseguiu adquirir, ele se manter nos times. E uma das coisas principais que aparece é que as pessoas que não têm fit não ficam, tá? Os recrutadores são unânimes em falar isso. Tá? Pessoas que não se encaixam no perfil corporativo, que não se encaixam na cultura da empresa, elas não ficam no time. Elas logo, por um salário um pouquinho maior, ou muitas vezes por um salário menor, que ofereça um ambiente que ela se encaixa, ela vai e abandona a empresa. Então, é bem importante isso. Outro problema que os recrutadores sofrem é essa questão de avaliar as competências e o perfil, né, dos candidatos. Então, é importante aplicar um teste de perfil, seja análises tradicionais como a DISC, ou até mesmo análise de perfil lá dos vários tipos de análise de perfil, tem dezenas de tipos de análise de perfil, achar alguma que seja significante para a área que está contratando, porque a gente sabe que algumas análises de perfil vão se encaixar melhor para pessoal de comercial, outras vão se encaixar melhor para a área de produção, mas achar essas avaliações de perfil e colocar no seu processo. Por padrão, as pessoas, quando se aplicam no processo, fazem análise de perfil para a gente conseguir saber se a gente está indo pelo caminho certo ou se aquela pessoa não é o melhor para a gente. Tá? E olhar para isso, porque às vezes as pessoas põem um teste de perfil e nem olham para o teste de perfil. Né? Então, é muito importante a gente usar a ferramenta e dar o valor que ela tem. Né? E também essa questão de RH como processo. As pessoas precisam entender que recrutamento e seleção é um processo. E como processo, a gente tem que pensar em contingências, a gente tem que pensar em estruturação. Por exemplo, é óbvio que a gente tem que ter um banco de currículos. É óbvio que a gente tem que ter já as pessoas pré-selecionadas e identificadas. Aquele modelo antigo que a gente tinha uma pilha de currículos para comercial, uma pilha de currículos para marketing, não funciona mais, tá? Porque o papel desatualiza, as pessoas cada vez mais trocam e mudam, né? Então é muito importante a gente ter essa visão de que a gente só vai conseguir contratar rápido, né? O recrutador só vai conseguir vencer esse desafio da contratação rápida se ele organizar um processo que tenha, digamos assim, reservas de talentos, bancos de talentos de maneira bem estruturada, tá? Muito importante ter essa visão. A gente separou aqui algumas dicas, tá, para facilitar, né, esse processo de recrutamento, né? Então, não vai esgotar o assunto, óbvio, né? Mas é importante a gente pensar e repensar os nossos processos olhando por essa ótica. Tá? Isso que não foi inventado, isso a gente enxerga no dia a dia de todos os clientes e a gente organizou as informações para que isso seja mais didático. Tá? Então, por exemplo, tá? A questão das entrevistas. A gente sabe que para um profissional se deslocar até a empresa para fazer uma entrevista, ele tem um custo. Tem a questão da tua sala de espera que tem que ter disponibilidade, a tua sala de entrevista que tem que ter disponibilidade, tu tem que ter o psicólogo lá ou o entrevistador disponível. São coisas que oneram o processo.
Né? Então, o que a gente pode fazer para conseguir fazer isso? A gente pode usar entrevistas online, que todo mundo já está usando, mas a gente pode usar processos de autoentrevista. Né? Uma autoentrevista, por exemplo, o candidato, você grava lá as perguntas, você pega 3, 4 perguntas relativas àquela vaga que tu está abrindo, tu grava 3, 4 perguntas e dá 1 minuto para o cara te responder aquelas 3, 4 perguntas. Tu vai gastar 4 minutos só para avaliar essas 4 perguntas, se tu der 1 minuto para ele. E tu consegue enxergar como ele se comunica, tu consegue enxergar se ele realmente entende do assunto que ele está falando, tu consegue avaliar algumas coisas que já são de soft skills. Né? Então, a gente consegue ter uma visão mais ampla sem gastar, sem a pessoa precisar se deslocar, sem ter o espaço lá, a sala. As autoentrevistas, você pode olhar no fim da tarde ou pode olhar no início da tarde, horários que às vezes são difíceis da gente conseguir fechar a agenda, né? Ou até no meio. Então, a gente não tem aquela pressão de olhar no horário que está agendado. Então, a pessoa vai lá, faz a autoentrevista e a gente depois avalia. Isso ajuda pra caramba no processo. E aí, os que passarem nessa autoentrevista, que tiverem o mínimo de qualificação dentro do teu perfil, aí tu faz uma entrevista online e de repente até uma entrevista presencial. A gente precisa usar plataformas para ajudar. Eu não estou dizendo que a gente tem que usar skill, estou dizendo que a gente tem que buscar ferramentas que ajudem a gente a acelerar o nosso processo. Porque, gente, não é admissível, tá? Mesmo para quem contrata chão de fábrica, contrata pessoas sem formação, não é mais admissível a gente ter tudo em papel. Tá? Não tem como a gente operacionalizar isso. As pessoas dizem, mas as pessoas têm dificuldade. Gente, todo mundo usa Instagram, todo mundo usa WhatsApp, todo mundo usa aplicativos hoje. A gente teve uma digitalização da população gigantesca. Então, a gente precisa contar com o uso de ferramentas e plataformas, né, para conseguir ter essa aceleração aí no nosso processo. Né? Outra coisa é aplicar testes específicos para vagas. Então, eu vou contratar, por exemplo, um assistente de marketing que precisa conhecer Excel. Tá? Exemplo bem típico. Cara, faz um teste bem básico de Excel no início do processo. Quando ele clicar em aplicar na vaga, abre para ele um teste, para ele fazer o teste dele. E bem básico, nada de difícil. Tá? Mas se uma pessoa conhece Excel e sabe o básico, vai responder e vai avançar automaticamente para a próxima etapa. Se o cara nunca viu Excel na frente, não sabe nem o que é linha e coluna, o que é uma fórmula, coisa do tipo, aí ele já é eliminado. Tu não gasta tempo com pessoas que não têm o requisito básico que tu precisa, que é saber o Excel. Então, isso acelera o teu processo. Tu vai olhar as pessoas que realmente estão vinculadas ou alinhadas com o teu processo. Por exemplo, você vai abrir uma vaga que precisa ser presencial em São Paulo e é para enfermeiro. Então, você pode, na tua prova de aplicação, colocar uma pergunta lá se a pessoa tem Corém, né, que é o conselho de enfermagem. Se a pessoa não tiver, já pode eliminar automaticamente, porque você não pode contratar como enfermeiro uma pessoa que não tem Corém. Né? Você pode perguntar se a pessoa tem disponibilidade para se mudar para São Paulo, mora ou tem disponibilidade para se mudar para São Paulo, porque a tua vaga é presencial em São Paulo. E tu pode eliminar automaticamente ela, porque ela não tem essa disponibilidade. Né? Então, tu não vai gastar horas, entrevista e 1000 coisas para descobrir que a pessoa não é afim de ir para São Paulo, lá no final, quando você está fazendo uma entrevista ao vivo ou até mesmo online. Tá? Então, é bem importante a gente cuidar dessas coisas e sempre zelar por testes que sejam objetivos, para poder, quem aprova já corrige automático e passa para a próxima fase, quem reprova corrige automático e vai para eliminados, para a gente focar nas pessoas relevantes. Cada vez mais o número de candidatos é muito grande. Tá? Eu tenho acompanhado processos de clientes de 500 candidatos, 700 candidatos, 1000 candidatos, e, gente, é terrível você fazer triagem de um número grande de currículos. É muito difícil olhar todos. Né? No passado, no papel, você tinha que ficar folhando e olhando todos e, de repente, dar sorte de garimpar alguém.
Com esses dispositivos, você consegue fazer com que as pessoas que estão avançando no processo são pessoas alinhadas à tua necessidade. Tá? E aí tu vai conseguir resumir esse teu tempo, tu vai te focar nas pessoas que realmente interessam, né? Então é muito importante. E a inteligência artificial ajuda ranqueando esses caras, né? Porque tu vai ter muitas pessoas boas, né? Então, digamos que tu fez lá, aplicou o teste, avançaram 200 pessoas. Mesmo 200 pessoas ainda é bastante gente. Então, a inteligência artificial ranqueando vai colocar os melhores para cima, os menos alinhados para baixo, e tu vai te focar nos bons. Né? É muito importante a gente ter essa visão, né? E às vezes a gente tem lá uma vaga de comercial, né, que precisa ter uma visão, por exemplo, comunicação boa, ter argumentos bons. Então pode botar uma etapinha de vídeo, por exemplo, para o cara gravar um vídeo lá vendendo uma caneta, ou colocar um vídeo apresentando alguma coisa. Então, isso também ajuda bastante aí nesse processo, né? Para ver a questão bem da internet também, né, Charlie? Essa questão da inteligência artificial. Então, é muito isso na questão da gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Muitas coisas já vinham acontecendo, mas eu acredito também que durante a pandemia a gente começou a utilizar mais, principalmente a entrevista online que tu vinha falando, né? Então, muitas vezes, como a entrevista online, ela facilita o dia a dia aí dos recrutadores, né? Porque acaba que é uma etapa que pode ser feita muito mais rápido do que antigamente. Então, hoje a gente já tem o auxílio aí de algumas ferramentas, né, que nem tu comentou. Então, hoje já está um pouquinho mais fácil. A gente tem que utilizar tudo isso a nosso favor, né? A favor do RH. Isso aí. Bem por aí, Andressa. E continuando, então, a nossa conversa, né? Quais que seriam as características desse recrutamento que eu estava comentando, né? Mais ágil, mais assertivo? Pois é, essa temática do método ágil tem vindo muito no RH nos últimos anos. Para o pessoal de tecnologia, já é um assunto antigo, tá? A gente tem utilizado, cara, quase, sem brincadeira, mais uns 15 anos já que o método ágil está ativo nas áreas de tecnologias. E para o RH, nos últimos 4, 5, começou a ganhar uma relevância e cada vez mais tem crescido, cada vez mais tem focado aí para ganhar holofotes, né? Então, a gente precisa cuidar algumas coisas, tá? A primeira delas é comunicação, tá? Todos os processos ágeis, eles se baseiam em que as pessoas se comunicam. Tá? Só dá certo se tiver comunicação. Tá? E a gente não pode esconder as coisas, né? Tem que ter essa comunicação com transparência. Né? Então, uma equipe de RH ágil, ela precisa se comunicar muito, ela não esconde o problema, ela traz o problema para uma visão coletiva, né? Seja na reunião diária, seja em uma reunião semanal com mais tempo, seja reuniões operacionais, que seja, mas precisa ter essa comunicação. As pessoas precisam estar continuamente se comunicando e elas precisam estar se comunicando não só internamente, mas também com os candidatos. Elas precisam conseguir acessar rapidamente seus candidatos. Por exemplo, se a gente conseguir dar um feedback em 15 minutos, por exemplo, um candidato que se aplicou, digamos que a tua primeira etapa é um teste, o cara fez o teste, ele já cai, por exemplo, numa etapa de autoentrevista. Se tu criar dispositivos automáticos que vão conversando com o candidato ao longo desse processo, tu facilita muito e tu deixa o candidato quente, porque ele engaja, né? E o candidato engajado é a melhor coisa para a gente conseguir ter sucesso na contratação, porque ele vai fazer o teste, ele vai fazer a entrevista de maneira rápida, ele vai te ter como uma pessoa de verdade próxima dele, né? Então, algumas coisas, por exemplo, de dentro da plataforma você conseguir mandar um e-mail para o candidato, conseguir falar no WhatsApp com o candidato, ou deixar um recado dentro da plataforma para o candidato, são coisas estratégicas e importantes. Então, a gente tem que trabalhar e usar isso das ferramentas, tá? Para conseguir ter essa comunicação ágil. Óbvio que a gente não vai conseguir ter uma comunicação constante com todos os candidatos num processo de 2.000 pessoas aplicadas. Mas as pessoas que têm mais fit
a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar elas bem de pertinho. Os candidatos que têm menor fit, a gente vai usar, por exemplo, lá a comunicação em massa, por e-mail. Dentro da plataforma, você consegue selecionar as pessoas e mandar um e-mail em massa para aquelas pessoas. Para os caras que têm mais fit, que são os caras que estão avançando mais, que estão mais engajados, que têm mais perfil alinhado à tua vaga, tu pode mandar o WhatsApp, tu pode ter uma comunicação mais um a um, né? Então, isso ajuda e faz com que esses candidatos que são os melhores se mantenham bem engajados, né? Isso é estratégico aí para a gente conseguir manter. Né? Outro ponto é o ranqueamento, né? A gente precisa olhar para a inteligência artificial como um consultor. Ele não decide por ti, mas ele vai te dar indicações. Ele vai te mostrar, olha para esse cara, olha para esse outro, ou esse cara que está bem alinhado em formação, esse cara que está bem alinhado em geolocalização. A gente precisa olhar com carinho para eles, tá? É bem importante a gente usar esse ranqueamento, né? Porque a plataforma ranqueia todo mundo automático. Então, o cara se aplicou, já está ranqueado, tu já sabe qual é a posição. Se entrar um cara novo melhor que ele já desce uma posição, o cara entra em cima, sabe? Isso facilita muito, 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 muito no processo, né? E com tudo isso a gente acaba economizando tempo e recurso, né? Porque a gente sabe que o processo longo é um custo maior, tá? Porque o recrutador não consegue puxar mais vagas. A gente sabe que o recrutador tem um limite de vagas para ele trabalhar. Não adianta a gente ter a esperança que um recrutador vai atender 500 vagas, que ele não vai, tá? Não, é impossível. Então, a gente tem uma taxa de alocação de cada um dos recrutadores e a gente precisa agilizar o processo não só para entregar mais rápido para o gestor, para a empresa, mas também para liberar os recrutadores, porque ninguém vai conseguir ter uma visão estratégica se está atolado de serviço o tempo inteiro. O cara tem que conseguir respirar. Então, a gente precisa economizar tempo, precisa economizar recurso para conseguir fazer isso girar mais rápido, né? Algumas ferramentas para apoiar isso, as próprias provas personalizadas que eu já falei, né? Então, de eu ter dentro das minhas provas, poder criar as minhas próprias provas, né? Por exemplo, na minha equipe precisa saber mais disso ou menos disso, eu monto uma prova própria para esse cara, é bem barbada de fazer isso. Então, você pega essas provas, até testes de perfil também você pode personalizar para fazer pré-aprovação das pessoas, né? Você pode criar o processo, deve criar esse processo de forma personalizada. Tá? Não tentem aplicar o mesmo processo que vocês usam para recrutar gerente e recrutar estagiário. Sabe? Não faz o menor sentido ter aquele monte de fase para recrutar um estagiário. Não tem porquê. Tá? Então, o cara não vai ter um monte de experiência anterior, o cara não vai ter um monte de coisas que a gente normalmente exige de um gerente, e ele está numa realidade diferente. Você vai ter um approach muito mais das experiências acadêmicas do estagiário, né, do candidato a estagiário, do que da experiência de trabalho mesmo. Então, a gente precisa ter processos personalizados com etapas próprias para cada um dos nossos tipos de contratação. É importante a gente ter essa visão muito clara na cabeça da gente, que cada novo tipo de contratação exige um processo próprio para isso. E outra dor que a gente tem é essa questão da divulgação, né, das vagas, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de um RH mais ágil, que a gente tenha ferramentas para ajudar a gente, tá? Que essas vagas, por exemplo, quando são criadas, elas já vão automaticamente para os canais. Já vá lá para a tua página de LinkedIn, já vá lá para o Indeed, já vá para os portais de vagas principais, para o Google Vagas, por exemplo. Então, é importante que isso aconteça de maneira automática, que não te sobrecarregue. Tá? Uma plataforma de divulgação vai substituir o meu trabalho de divulgação? Não. Só que ele vai te dar um pulmão. Então, por exemplo, eu criei a vaga hoje e a minha ideia é começar a divulgar essa vaga na segunda-feira. Eu vou ter candidatos que vão vir sozinhos para dentro do meu processo sem eu ter um esforço de divulgação pesado. Na segunda-feira eu vou fazer a minha divulgação, tá? Porque a gente sabe que a rede das pessoas é muito mais forte que a rede das empresas, tá? Quando a Andressa fala
para a rede dela, as pessoas escutam mais do que quando a metadados fala para a rede, que é a própria rede que a Andressa está inserida. Então, é muito importante isso da gente continuar divulgando nas redes sociais dos stakeholders, né? Seja do pessoal do RH, seja dos gestores. Eu sempre defendo essa ideia que os caras que têm que divulgar as vagas, por exemplo, vou contratar um programador. Quem tem que divulgar essa vaga, tu tem que conseguir convencer os teus programadores a divulgar essas vagas. Porque os teus programadores conhecem uma comunidade gigante de programadores e o efeito da divulgação deles é muito maior. Eu vou contratar alguém que faz solda MIG. Se eu conseguir alguém que é da área de solda MIG, seja o gestor do setor, seja algum profissional da área, se essa pessoa divulgar nas redes dele, vai ter muito mais efeito. Né? A gente precisa montar fluxos já para isso acontecer ao natural. Né? Sempre que eu crio a minha vaga, já vai automático para as plataformas, eu já disparo para A e B fazer a divulgação da área específica. A gente precisa estar atento a isso, tá? Outra questão é a gente ter essas avaliações de candidatos, né? Seja questões de provas mesmo, mas também as próprias avaliações do tipo, ele se comunica bem, ele tem conhecimento, tem as atitudes necessárias para essa vaga. É importante a gente ter e usar, não é só fazer, tá? Porque às vezes o pessoal faz lá a avaliação 360 e nunca senta para conversar sobre isso, nunca usa essa informação, né? Dados os dados são o novo petróleo, né? A gente vive falando isso quando se fala em ciência de dados. E não adianta a gente ter uma reserva de petróleo se a gente não explorar essa reserva, né? A gente tem que transformar isso em gasolina e fazer as coisas acontecerem. E também, então, se a gente avalia, tem que usar, tá? Super importante isso. Bom, falando um pouquinho, então, né, das soluções e ferramentas que a gente vem conversando esse webinar inteiro, né? Quais que são essas soluções, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente pode ir atrás para facilitar o dia a dia do RH, dos recrutadores, né? O que tem à nossa disposição hoje, Charlene? A gente tem, o mercado tem muitas ferramentas, tá? Tem uma série de soluções e soluções que se encaixam, tá? Então, soluções que são mais especializadas que outras, e a gente precisa entender que todas essas ferramentas é como se fosse um Lego. A gente precisa ir encaixando as peças e fazer com que elas trabalhem juntas, né? O próprio exemplo Skill e Folha Metadados. Quando a gente recruta alguém dentro da Skill, essa informação tem que fluir para dentro da Folha. Sabe? A gente tem que ter essas conexões que permitam que essa comunicação aconteça. Então, quando a gente pensa em ferramentas, a gente sempre tem que pensar, essa ferramenta se conecta com o que eu já tenho? Essa ferramenta faz parte do meu ecossistema de soluções? É bem importante, tá? Existem centenas, milhares de soluções para RH. Tá? As pessoas têm utilizado redes sociais para recrutamento, têm utilizado portais de divulgação de vagas para fazer com que as suas vagas propaguem pela internet e mais candidatos venham. Né? No caso da Skill, a Skill é um ATS, ela concentra isso tudo. Tá? Então, você cria a vaga e essa vaga vai para esses portais automaticamente, os candidatos vêm dos portais, se aplicam nas suas vagas, e ela vai fazer todo esse processo de triagem, aplicar as provas dentro da plataforma, ela vai dar essa visão estratégica para o pessoal de RH, tá? Vou falar um pouquinho de Skill para o pessoal ter uma noção, vou mostrar algumas telas, tá? Para vocês entenderem um pouco do contexto. Mas a gente trabalhou desde o início pensando no RH ágil, tá? Foi sempre a temática da Skill, a gente tem que pensar em método ágil, porque se a gente tentar usar o tradicional, a gente não vai conseguir ter a velocidade que os nossos clientes precisam, né? Então, a gente realmente precisa ter essa vibe, essa energia do ágil, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma tela de dashboard, né? Então, onde tu consegue enxergar, né, quantos processos tem aberto, como que está rodando isso.
quais são as próximas entrevistas agendadas, né? Então, eu sei que amanhã de manhã tem entrevista às 8, às 8h30, às 9. Eu sei que nos últimos dias teve inscrições no gráfico aqui, consigo estar tendo uma visão aqui para filtrar minhas vagas e olhar, tem uma lista de vagas também nesse dashboard. Né? É o resumo da onde o RH trabalha, né, no seu dia a dia. Né? Então, como eu falei, quando a gente cria uma vaga, essas vagas já vão automaticamente para os portais. Só que a gente precisa, igual, fazer essa divulgação nas nossas redes. Então, eu posso compartilhar uma vaga no Facebook, no Twitter, ou até mesmo no LinkedIn. Né? Eu posso copiar o link para mandar no WhatsApp da vida, posso gerar um QR Code para criar um cartaz, colocar lá na portaria, o cara vem entregar um currículo de papel, ele já tem um cartaz dizendo, ó, preencha seu currículo aqui, e tal QR Code para ele ler com o celular e já ir direto para lá, né? Então, a gente tem toda a configuração centralizada, né? Então, todas essas funcionalidades num lugar só, né? A gente tem também parâmetros que podem ser configurados para agilizar o processo, por exemplo, pessoas que não são da cidade que eu estou solicitando a contratação, ou pessoas que estão pedindo um salário acima do que eu posso pagar, ou pessoas que, sei lá, não têm a formação necessária. Então, eu posso eliminar automático se eu quiser. A gente não aconselha habilitar automático isso no início do processo, mas a gente pode habilitar isso no andar da carruagem, tá? Para conseguir otimizar o processo, né? E conforme tu vai aprendendo e entendendo como os teus candidatos se comportam, tu vai evoluindo isso. Tu tem toda a gestão do processo num único lugar, com todas as tuas etapas, com a visão de cada candidato. Então, quando tu enxerga um candidato, tu já sabe em que cidade que ele está, tu já sabe a pretensão salarial dele, tu já sabe das notas que ele teve da avaliação da inteligência artificial, né? Tu consegue fazer pesquisas direto na tela, sabe? O processo é todo otimizado para te conseguir fazer isso centralizado no processo, sem ter papel, sem ter anotação. Então, tu vai lá na ficha do candidato, já põe anotação, se tu quer fazer uma avaliação de conhecimento, habilidade, atitude, lá tu já consegue fazer direto na ficha do candidato. E essa informação tu pode compartilhar com todos os recrutadores. Então, se tu ficou doente, está lá centralizado para todo mundo conseguir usar. Né? Não tem problema. Não é uma pilha de papel que alguém vai ter que entender os teus rabiscos lá, né? Que é algo que é muito complicado às vezes. Né? E a plataforma, a gente tem uma das coisas novas que entraram há poucas versões, essa questão das vagas afirmativas, né? Para a gente poder fazer contratação de pessoas específicas que tenham, por exemplo, reparação histórica, né? Então, por exemplo, eu quero contratar pessoas que são de povos indígenas ou de povos afrodescendentes. Tu pode criar uma vaga com esse perfil para te fazer contratação específica, né? Tu pode fazer, por exemplo, digamos que esteja em algum programa de diversidade, tu quer, eu preciso contratar pessoas que sejam LGBT ou que sejam PCD. Tu consegue criar esse tipo de vaga, né, para tirar o viés discriminatório e compensação histórica. Né? Então, a gente consegue gerenciar isso tudo no mesmo processo, de maneira bem organizada e objetiva. A inteligência artificial aqui, como a gente pode ver, já tem um ranking com uma nota de cada um dos candidatos, né? Consegue ter essa visão completinha. Se tu precisar de informações do processo, tu consegue ver exatamente como que está organizado, né? Quantas pessoas estão em cada etapa, como que é o grau de instrução, a questão de gênero, como que foram os testes, né? Então tem uma visão bem completinha aí do teu perfil das pessoas aplicadas. Né? Consegue criar os testes e provas, né? Então a gente tem vários testes criados, muitos testes criados, mas tu consegue editar esses testes e tu consegue modificar eles para a tua necessidade. Né? E definir qual é a mensagem que vai aparecer para o candidato de orientação, de parabéns, você foi aprovado, ou se não foi, ou se não é para mostrar essas mensagens. Né? Consegue fazer teste de perfil, consegue fazer teste de conhecimento, então é bem ampla, a ferramenta permite tudo isso de maneira muito simples e rápida.
né? Consegue criar suas próprias questões da prova, né? Então, se tu quer que seja seleção única, múltipla escolha, tu consegue dar as notinhas para cada uma das questões. Então, a ferramenta é bem flexível em relação a isso. A gente tem a Skill trabalha com duas formas das tuas bases de candidatos. Tu pode usar candidatos que são da base compartilhada da Skill, mas tu também pode ter candidatos próprios que são só da tua empresa, né? E isso dá uma flexibilidade muito grande, principalmente para quem tem um legado já de candidatos antigos, para trazer para dentro da Skill, de convidar esses candidatos a virem, né? E também de localizar essas pessoas, seja por formação, seja por idade, seja por pretensão salarial, a gente consegue ter uma visão bem precisa nas pesquisas. A gente tem uma série de cuidados em relação à LGPD, porque a gente sabe que a gente não pode expor dados pessoais das pessoas nunca, né? Então, por exemplo, se você não tem ainda, essa pessoa não se aplicou ainda nas tuas vagas, tu vai ter uma visão limitada dos dados dessa pessoa, mas tu pode convidar ela para se aplicar na tua vaga, isso te ajuda muito, né? E aí, assim que ela der o ok, eu quero participar, tu tem acesso a tudo e fica tudo muito mais fácil de tu estar trabalhando, né? A gente tem o portal de vagas, né, da empresa, que a gente pode estar criando com a cara da empresa, então você pode personalizar com as cores de botão, dá para colocar vídeo, dá para colocar... normalmente o pessoal coloca um vídeo do CEO falando, dando as boas-vindas para o candidato, explicando como é trabalhar na empresa e que o cara vai ser bem-vindo a se aplicando nas suas vagas. Consegue ter destaque das vagas que são PCD ou até das vagas que são vagas afirmativas, né? Então, a gente tem a listagem de vagas pesquisável e os candidatos conseguem fazer essa avaliação aí, se aplicar direto na plataforma. Eu diria que a gente tem centenas de funcionalidades, tá? Fiz uma breve explicação, mas todo esse cenário está baseado em a gente manter o processo enxuto, ágil, assertivo. A ferramenta é desenhada completamente alinhado ao cliente, né? Então, por exemplo, questão aqui que a gente, agora na tela de processo, tem pretensão salarial mostrando na tela, porque os clientes pediram. Antes não mostrava na tela, era só um indicador. A gente trouxe para a tela. Tipo, a questão das vagas afirmativas, né, para poder contratar públicos específicos. Está aqui, pedido de cliente, a gente implementou e está rodando. É uma coisa muito importante, a gente trabalha junto com o cliente, né? Junto com essa necessidade. Então, é importante manter essa comunicação, se manter próximo, tá? É um perfil nosso, a gente sempre quer estar pertinho de cada um de vocês e estar trabalhando e construindo uma plataforma melhor a cada dia e realmente está indo nesse sentido. Para vocês conseguirem manter o RH de vocês de forma ágil, enfim, de maneira organizada, poderem acabar com aquele monte de papel que acaba gerando, né? Parar de mandar currículo para o gestor, seja por papel, por PDF, né? Encaminhar por dentro da plataforma, é muito mais seguro, expõe muito menos dados, então é mais saudável, né? Então, Andressa, passo para ti. Perfeito, então, depois de tudo que a gente conversou aqui, né, Charlie, quantas dores a gente tocou aí, né, quantos RHs devem ter se identificado aí conosco, né, com esses problemas, enfim. Então, pessoal, se vocês se interessaram, né, nessa solução aí da Skill, da Metadados aí em parceria, né, vocês podem encaminhar, então, aqui uma mensagem no chat mesmo, tá, não precisa colocar nome, não precisa colocar telefone, nada, só encaminha, então, para nós aí, eu quero. Podem colocar aqui no chat que um especialista, então, aqui da Metadados vai entrar em contato com vocês, vai entender um pouquinho aí como está o RH de vocês, né? Fazer um diagnóstico aí totalmente gratuito. E vocês, então, vão receber todo esse material, né? Vão conhecer um pouquinho mais a Skill. Então, é uma baita oportunidade aí, né, Charlie, para a gente resolver todos esses perrengues aí do RH. Então, quem se interessar pode mandar aqui no chat eu quero, só assim, bem simples, bem rápido, e a gente vai conseguir estar auxiliando vocês aí, né, Charlie? Bem por aí, é isso aí. Pessoal, é importante a gente
fazer essa reflexão e tipo, é importante é sem custo, né, essa, digamos, consultoria e diagnóstico que o pessoal da Metadados vai fazer para as empresas. Eu acho que é um papo que vale a pena, assim, não vai ter nenhum compromisso, nem, a ideia é entender como a equipe Metadados pode estar ajudando vocês nesse processo, né, de reinventar, né, o processo de recrutamento e seleção aí nas empresas de vocês. Isso aí, tornar mais ágil, tornar mais assertivo também, né? Deixar, que nem o Charlie comentou, deixar aquela pilha de papéis de lado, né? Usar a tecnologia a nosso favor. Então, Isso aí. encaminhem aqui a mensagem no chat aqui da palestra mesmo. Podem encaminhar ali do ladinho, só eu quero. Então, é uma consultoria, assim, né? Gratuita, não tem nenhum custo, não tem nenhum compromisso também. Só para vocês conhecerem também a ferramenta, para verem como que a gente pode auxiliar vocês aí. Então, só encaminhar eu quero ali do ladinho que a gente vai estar olhando e encaminhando, então, para o time de especialistas aqui da Metadados. Bom, enquanto vocês vão colocando os eu quero aí, também podem colocar perguntas aí, tá, pessoal? A gente está aí para responder as perguntas de vocês. Então, assim que puderem aí, podem adicionar. Isso aí. A gente recebeu algumas perguntas também por aqui, tá, Charley? Eu vou ler algumas aqui para a gente estar respondendo, então. A primeira delas eu recebi aqui. Como definir critérios de avaliação e metrificar as competências durante as etapas, principalmente a entrevista dinâmica? Caramba, uma super pergunta. Ah, a gente tem vários processos, vários tempos, né, que podem ser tomados como métrica dentro da plataforma. Inclusive, isso é uma coisa que a gente está trabalhando com os nossos clientes agora, está bem numa fase do pessoal de experiência de usuário entrevistar os clientes em relação a métricas, tá? Porque para nós é realmente importante, não é só ter métricas dentro da plataforma, é ter métricas que sejam úteis para o departamento de RH, sabe? Então, a gente sentou com vários clientes até agora para reformular a questão de métricas. Hoje a gente já tem muitas métricas, tanto por vaga quanto por processo, mas a gente está dando um up nisso. Realmente vai ser um dashboard estratégico, assim, muito legal pelas ideias que saíram dos próprios clientes até agora. Tá bem jóia, o pessoal já está trabalhando, já vi alguns protótipos disso. Né? Então, tipo, nos próximos 20, 30 dias deve estar sendo liberado para os clientes. Uhum. Então, como que a gente parte para a questão de métrica? A gente precisa entender o que é importante para a empresa, tá? Não adianta a gente só querer pensar nas métricas aleatoriamente, né? Tipo, meu colega usa essa métrica, eu vou usar também, tá? Pode não fazer o menor sentido isso, tá? Então é importante a gente identificar quais são as métricas que a empresa precisa e trabalhar para identificar essas métricas. A gente tem relatórios dos tempos, relatórios das pessoas. O pessoal normalmente copia e cola no Excel e faz o cubo. A gente está mudando para poder baixar isso em Excel já. Então, para o pessoal nem precisar copiar e colar, vai lá, baixa, já sai todos os dados estatísticos da vaga para poder criar os indicadores além dos que já existem na plataforma. A gente também está trabalhando numa conexão de Power BI, né, que é um sistema de BI para poder se conectar em cima da plataforma e extrair os dados. Né, isso é bem importante. Mas eu diria que sim, ó, que a melhor métrica é aquela que responde às perguntas que a tua gerência tem, as perguntas que a tua equipe tem. Então, sempre começa por qual é a minha necessidade e não o que tem disponível. Tem um monte de coisa disponível, vai ter informação demais, eu acredito que tem informação muito além do que vocês precisam, mas é importante montar dessa forma. Me lê a segunda parte da pergunta. Claro, então a pessoa pediu, né, metrificar as competências durante as etapas e principalmente na parte de entrevista e dinâmica. Tá, a gente tem a maior parte desses indicadores e avaliações dos candidatos, a gente chama personality insights, insights de personalidade, que são
informações que são extraídas de todas as interações do candidato, seja quando ele escreve a descrição de currículo dele, seja quando ele escreve um texto de descrição, seja quando ele coloca as suas habilidades, seja quando ele faz um teste de perfil. Tá? Então, tudo isso se soma. Tá? Tu tem informações que vêm de diversos lados e diversos rankings separados. Então, quando tu configura, por exemplo, a tua cultura organizacional gera uma classificação da tua empresa. E tudo que o candidato faz gera uma classificação dele. Então, esse batimento do que tu falou, do que o candidato falou, vai te dar uma sobreposição e tu vai saber quais são os caras que estão mais adequados para o teu negócio, tá? Esse é o princípio básico e tem notas que representam isso dentro do processo. Tá? Dessa forma que acontece. Perfeito. Então, seguindo nessa mesma linha, né, Charlie, a gente tem mais uma questão aqui. Pediram se é possível filtrar essa nota que eu faço do perfil do candidato. Então, até colocaram um exemplo, candidatos que participaram, então, de um processo, mas, enfim, o recrutador acha que se encaixa em outra vaga, né, em outra posição. A gente consegue deixar registrado, então, caso abra outra vaga com o perfil dele? A melhor forma de fazer isso é com o que a gente chama de tags, tá? A gente consegue marcar os candidatos com palavras, né? Então, por exemplo, digamos que na Skill a gente usa lá, por exemplo, uma tag pré-venda, uma tag comercial. Para cada função, a gente tem uma tag específica. Então, se uma pessoa se aplicou para o administrativo e a gente enxerga que aquela pessoa tem perfil para comercial, a gente tagueia ela como comercial. E sempre que a gente for abrir um processo comercial, a gente pesquisa quem está com a tag comercial e convida para a vaga. Tá? Então, é uma coisa que a gente faz isso. Tem outra questão que é candidatos favoritos. Então, sempre que tu acha alguém que tu enxerga, olha, esse cara não é adequado para essa vaga, mas ele tem o fit da minha empresa. Então, eu posso favoritar esse cara e quando tiver vagas novas, eu posso ir lá e trazer ele para dentro das novas vagas. Tá? E ele vai receber notificação, ó, você foi convidado para participar, você foi adicionado a uma vaga específica. Isso é bem legal porque acelera o teu processo para conseguir achar os candidatos bons, né? Perfeito. Mais uma questão, então, Charlie. Para quem não é cliente da Metadados, consegue adquirir aí a skill? Com certeza, tá? Pode ser via metadados, né, ou até via skill, mas pode entrar em contato pelos próprios dados, né? A gente eu vou avançar um slide aqui. Tem os dados da Metadados mesmo para fazer contato, né? Então, tanto em Caxias, quanto em Porto Alegre, quanto em São Paulo, né? Os endereços de rede social. Da Skill é bem fácil, tá? É skill.com.br, nas redes sociais é @skill. Né? Então, em qualquer lugar vocês conseguem achar a Skill, que é skillbr, @skillbr. Eu até vou colocar no chat, tá? Os meus dados de contato, meu LinkedIn, Instagram e também os da Skill. Se quiserem conectar lá no LinkedIn, vai ser um prazer, tá? Se quiserem conversar, trocar ideia, fiquem bem à vontade. E deixa eu ver se eu coloquei para o lado. Acho que foi para todo mundo. Isso aí. Né? Chegou aqui, Né? tudo certo. A última Aí, pergunta, então, Charlie. Até mandaram aqui. Desculpe, posso não ter ouvido, mas temos testes dentro da plataforma da Skill? sim, tá. A gente tem testes tanto de conhecimento quanto testes de perfil, tá? Por exemplo, perfil comportamental lá, bem tradicional lá, águia, golfinho, tubarão, são perfis comportamentais ou até dominância, o DISC, né, tradicional, né? Então, tem esse tipo de teste. São testes baseados nessas metodologias, né? Não são o teste oficial da DISC, mas são testes baseados em DISC e que são bem assertivos, têm um nível de acerto muito semelhante aos testes oficiais e com a vantagem de você poder personalizar. Né? Então, você consegue adicionar perguntas, você consegue alterar perguntas,
né? Isso pode facilitar bastante, principalmente quando você tem um negócio que não é um negócio muito padrão, né? Então, por exemplo, você atua na indústria farmacêutica, ou você é da área da educação. Então, existem perguntas que fazem muito mais sentido para a educação, mas que não fazem nem um pouco sentido para a farmacêutica. Então, você consegue alinhar isso e personalizar esses testes, a tua equipe de psicólogas pode estar fazendo esse ajuste, e é bem legal, tá? Porque aumenta, assim, a assertividade de forma muito forte, tá? Perfeito. A gente continua aí com o chat aberto, tá, pessoal? Podem mandar ali o eu quero, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da plataforma, manter aí o RH um pouquinho mais estratégico, né, facilitando o dia a dia aí dos recrutadores. Apenas lembrando de novo, então, mandem aqui no chat bem simples, eu quero, que a nossa equipe de especialistas, então, vai entrar em contato com vocês, totalmente sem compromisso, gratuito, então não tem aí nada de custo e vocês vão poder conhecer um pouquinho, então, mais aí da ferramenta de recrutamento inteligente, que é a Skill, certo? Infelizmente, acabou o nosso tempo, tá, Charlie? Vamos ter que ir concluindo aí. Como o Charlie já comentou, aqui na nossa tela tem os nossos dados, né? Metadados RH em sintonia. Então, o nosso site também tem vários conteúdos especiais aí para vocês acessarem. Esse webinar também vai ficar gravado para vocês reverem. Eu agradeço muito aí a presença de todos, agradeço o Charlie, nosso convidado, né? Já falou um pouquinho aí da Skill, colocou também no chat as redes sociais. Então, muito obrigada, Charlie, pela companhia novamente. Valeu, Andressa, agradeço o pessoal da Metadados. Eu não sei, acho que a minha mensagem não foi para todos, tá? Tá dizendo só foi para os convidados, né? Só a gente. Então, só reforçando, então é Skill BR nas redes sociais. O meu LinkedIn é Charlie mesmo, né? Então, é linkedin.com.br/in/Charlie, né? Podem conectar lá, mandar mensagem, fiquem bem à vontade. Né? E é isso daí. Muito obrigado Isso por aí. tudo. Perfeito. Obrigada, Até a pessoal, pela próxima. companhia. Até mais. Tchau, tchau.